Pois bem, vamos dar início ao nosso capítulo 3, tá? Que aborda basicamente lá no livro, página 312, aborda basicamente sistema de equações e probabilidade. Essa atividade ela tem uma quantidade significativa de cálculo, só que na nossa avaliação, o que se exige desse capítulo, tá? São as noções do capítulo, tá bom? Então, aqui eu vou vendo de forma um pouco mais aprofundada, mas será exigido de vocês, tá? Talvez uma ou duas questões de cálculo na prova, então não fiquem tão ansiosos. Fiquem preocupados em entender a importância do conteúdo, tá bom? Que isso é o mais importante, tá? Então vamos lá, vamos ver que através dos exemplos nós vamos avaliando a importância do conteúdo. A população de uma cidade A é 3 vezes maior do que a população da cidade B. Ok, uma cidade que tem 3 vezes mais pessoas do que a outra. Somando a população das duas cidades, temos o total de 200 mil habitantes. Então, imagine que nós temos que ter duas cidades que somadas dê 200 mil habitantes. Tipo, 100 mil numa, 100 mil na outra. Só que a de uma cidade é 3 vezes a da outra. E dá juntos 200 mil habitantes. Então, a gente vai ter que ficar pensando assim, será que se eu botar 150, será que não é 150 mil em uma e 50 mil na outra? Para dar os 200 mil habitantes? A de uma está sendo 3 vezes maior do que a da outra? Tá. Então, para não ficar tendo que fazer tentativa, eu monto o que a gente chama de sistema de equações, tá? Monto e resolvo esse sistema, tá? E aí eu consigo resolver o problema sem ter que ir usando o raciocínio lógico, tá? Então, como é que o problema deve ser montado? Eu quero que vocês esqueçam toda essa parte aqui, tá? Não é necessário agora para o momento, eu vou corrigindo porque eu vou responder a questão. Mas não vai ser tão importante na nossa avaliação quanto a parte de entender. Vamos lá. A questão foi bem clara. A população da cidade A é 3 vezes maior do que a população da cidade B. A população da cidade A é igual ao triplo da cidade B. Ok. Somando a população das duas cidades, temos o total de 200 mil habitantes. Então, somando da população A com da população B, dá 200 mil habitantes. Então, isso aqui é o mais importante no nosso problema. O que é? Que é converter uma situação hipotética num sistema de equações, certo? Então, e esse sistema está montado aqui. Olhando para o sistema, você já entende todo o problema. O A é o triplo do B, querendo dizer que a população A é 3 vezes o B, e o A mais o B, ou seja, somando a população A com a população B, dá 200 mil. Ok? E aí tem toda a sequência de resolução do problema que nós veremos daqui a pouco. Não é o mais importante, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Agora envolvendo dinheiro. Cláudio usou apenas notas de 20 e notas de 5 para fazer um pagamento de R$ 140. Então, Cláudio juntou R$ 140 com notas de 20 e notas de 5, apenas, né? Então, não tinha nota de 10, não tinha nota de 100, tá? Ele fez apenas com notas de 20 e notas de 5. Então, vamos lá. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Então, a gente precisa montar também um sistema. Por que a gente precisa montar um sistema? Porque aqui envolve duas grandezas envolvidas, a quantidade de notas de 20 e a quantidade de notas de 5. Tá? E a gente tem que entender que tem que dar R$ 140 e o nosso problema tem que usar 10 notas. Então, vamos lá. Vamos dizer que as notas de 20 sejam uma quantidade X e as notas de 5 sejam uma quantidade Y. Tá? O em dinheiro deu R$ 140, ou seja, cada nota de 20 o valor é multiplicado por 20, cada nota de 5 o valor é multiplicado por 5, e aí em dinheiro deu R$ 140. E foram usadas quantas notas? 10 notas, ou seja, a quantidade de notas de 5, de 20, mais a quantidade de notas de 5, tá, dá 10. Então, resolvendo esse sistema, nós vamos resolver o problema. Professor, bora começar a resolver. Estou curioso. Não, não é o momento. Tá? O momento é da gente entender como é que a gente parte da situação e monta um sistema. Vamos lá. No aquário, há 8 peixes entre pequenos e grandes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar os peixes pequenos de X
vamos chamar os peixes grandes de Y, e juntando os peixes pequenos com os peixes grandes, dá 8 peixes. Ou seja, se eu juntar os peixes pequenos X, mais os peixes grandes Y, dá 8 peixes. Se os pequenos fossem mais 1, seria o dobro dos grandes. Ou seja, os pequenos, que é X, fosse mais 1, dava igual a 2 vezes os grandes, né? E os grandes é que letra que eu usei? Y, né? Deixa eu substituir aqui, que estava escrito errado. Tá? Então, acabei digitando errado aqui. Então, se os pequenos fossem mais 1, ou seja, os pequenos, que é X, fosse mais 1, dava o dobro dos grandes. Então, está montado o sistema e a resolução desse sistema, tá? É que eu vou encontrar a resolução da questão. Então, vamos lá, vamos resolver esses sistemas. Vamos resolver os sistemas agora usando a população das cidades. A da população A era 3 vezes AB, e A mais B somados dava 200 mil habitantes. Então, aqui eu já tenho isolado, tá, a população A, que a população A é o triplo da B. Então, aqui já está isolado no máximo. Vamos pegar aqui o outro. A mais B igual a 200 mil habitantes. O A, como o A já estava isolado, a população A equivaleria a 3 vezes o B. Então, no lugar do A aqui, eu vou botar 3B. Eu vou até tirar aqui a cor aqui do A, vou deixar na cor preta, para você entender que o A aqui foi substituído por 3B. Por que o A foi substituído por 3B? Porque o A não é 3 vezes o B? A população A é 3 vezes a B? Então, A mais B é 3B mais B, porque o A é 3B. 3B mais B dá o quê? Dá 4B. Se 4B é 200 mil, vamos dividir tudo por 4, o B é 50 mil. Então, já achei o valor da população B. E a A é 3 vezes a B. 3 vezes, e a B não deu 50 mil? 3 vezes 50 mil, 150 mil. Então, de fato, a população A é 150 mil habitantes e a população B é 50 mil habitantes. De fato, a A está sendo 3 vezes maior do que a B? Está sendo 3 vezes maior do que a B. As duas estão dando 200 mil habitantes no total? 150 mil mais 50 mil, de fato, é 200 mil habitantes. Agora, vamos para o problema do dinheiro. Vamos resolver. Alguma dessas aqui já está isolada? Tá não, né? Aqui, vamos pegar isso aqui, tá? Vou copiar aqui e vou isolar aqui, copiar ela aqui embaixo, tá? Vou dar um enter aqui, vou copiar ela aqui embaixo e vou isolar o x, deixar só o x desse lado. Vou passar o y para o lado de lá. Se eu vou passar o y para o lado de lá, ele vai 10, 10 já está aqui, né? 10 menos y. Ok. Então, 10 menos y. Eu poderia fazer a mesma coisa assim, eu ensinei para vocês. Se eu quero tirar esse y desse lado, que é a mesma coisa, só fazer de um jeito que normalmente eu ensino para os alunos, tá? Se eu quero tirar esse y desse lado, então menos y desse lado, eu tenho que tirar o y do lado de lá também. A mesma coisa. Então, se eu tirei o y desse lado, o y menos y vai sumir, né? E lá fica 10 menos y no segundo médio. Ok. Então, o x eu já sei que vale 10 menos y. Deixa eu formatar aqui de forma que fique em colunas aqui para a gente facilitar o nosso acompanhamento aqui. Pronto. Acho que foi muitas colunas. Vou colocar só 2 colunas. Muitas colunas, vou colocar aqui apenas em 2 colunas para ver se melhora essa configuração aqui. Vamos lá. Está descendo demais. Fica desproporcional. Bom, então o x, já sei que o x é 10 menos y. Eu vou repetir toda a expressão, tá? Repetir ela inteira, tá? Substituindo o x por 10 menos y. Então, vamos lá, 20x, vou copiar isso aqui do lado, ó. C, Ctrl V. Então, 20 vezes. No lugar do x, eu já sei que o x é 10 menos y. 10 menos y. Mais 5y igual a 140.
Ora, 20 vezes 10 dá 200. 20 vezes menos y dá menos 20y. 20y mais 5y igual a 140. Ora, menos 20y mais 5y dá o quê? Dá uma dívida de 15y, né? Então, menos 15y igual a 140. E vamos passar o 200 para lá, vem menos 200. Então, menos 15y igual a 140 menos 200 dá menos 60. Então, o y vai ser o quê? O y vai ser o quê? Vamos dividir tudo aqui por menos 15, né? 15 menos 15 dividido por 15 dá y. 60 dividido por 15 dá 4. Então, isso revela que o y é 4. E o x? O x é 10 menos y. X igual a 10 menos y. X igual a 10 menos o y. E o y foi 4. Vou marcar aqui em negrito aqui. E aqui isolar isso aqui também, que foi muito importante, tá? Então, x vai ser 10 menos 4. 10 menos 4 é 6. Então, vamos que o x igual a 6. Deixa eu botar um controle para colocar logo na frente, né? Pronto. Isso revela que x igual a 6. Então, que conclusões eu posso tirar daqui? Eu posso tirar que x era notas de 20, né? Que de fato acabou dando o quê? Dando igual a 6. Então, 6 notas de 20, 6 vezes 20. Desculpe, 6 é o y, né? 6 é o x, que é as notas de 20. Então, 6 vezes 20, 6 vezes 20 já dá R$120, né? Ok. E aqui, notas de 5 é y, que foram 4, né? Então, 4 notas de 5, 4 vezes 5 dá o quê? Dá R$20. Então, de fato, temos o quê? Que deu R$140 usando as 10 notas, 6 de 20 e 4 de 5. E totalizou R$140. Então, resumindo, para que servia esse x e esse y? Professor, não entendi muito esse cálculo. Esse cálculo tem essa importância toda? Não, não tem. Tá? Esse cálculo é apenas para mostrar a importância do conteúdo. O que a gente encontrou no final de tudo? A gente encontrou o valor do x e o valor do y. E o que era o valor do x? Era a quantidade de notas de 20. Vou botar até um N aqui para mostrar que é quantidade. Mas aí vai ficar muito estressadinho, aí não vai ver que o cachorro não. O número de notas de 20 foi x. Do mesmo jeito que o número de notas de 5 é y. Então, o que a gente encontrou é quantas notas de 20 foram e quantas notas de 5 foram. X é 6, ou seja, foram 6 notas de 20. E o y é o 4, ou seja, foram 4 notas de 5. Totalizando 10 notas e totalizou em dinheiro R$140. Tá? O probleminha aqui dos peixes, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o x, que estava quase isolado, tá? Pronto, vamos fazer o quê? Ó? Aqui é nos probleminhas dos peixes, né? Vamos pegar aqui, ó. Essa próxima aqui já está tá a forma bem quase simplificada, né? Que o x mais 1 dava 2y. Então, Ctrl V. Pronto, vamos isolar o x. X para nós vai ser. X para nós vai ser 2y menos 1. Então, nós vamos... Onde tiver o x nessa outra aqui, nós vamos substituir por 2y menos 1. Então, vamos lá. Vou colocar aqui em duas colunas. Vamos lá. Então, vamos repetir aqui. Onde tem x, colocar 2y menos 1. Então, enter. Então, vamos lá. X mais y igual a 8.
X mais Y igual a 8. Onde tem X, nós vamos colocar 2Y menos 1. 2Y menos 1 mais Y igual a 8. Então, 2Y mais 1 dá o quê? Dá 3Y igual a 8. Se eu somar um aqui, tirar um menos 1, somar um de um lado e somar um do outro, esse menos 1 para lá vai mais 1, então vai ficar 9. Então, se o 3y é 9, 3 vezes o y é 9, é porque o y é 3. E se o y deu 3, quanto é que vai dar nosso x? Aí você vem aqui, ó. X igual a 2y menos 1. X igual a 2 vezes o y. E o y não é 3, então vai ser 2 vezes 3 menos 1. X vai ser igual a 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. Então, isso quer dizer que... Deixa eu diminuir aqui o tamanho dessa fonte aqui, ó. Quer dizer que o nosso x e o nosso y deu 5. E o que é o nosso x e o nosso y? No aquário havia 8 peixes, entre pequenos e grandes. Os peixes pequenos eu chamei de x, que acabou dando quantos peixes pequenos? Que acabou dando 5. Os peixes grandes eu chamei de y, que acabou dando quanto? Dando 3. Então, de fato, dá os 8 peixes? Dá sim. Se os pequenos fossem mais 1, se os pequenos fossem mais 1, então, em vez de 5 fosse 6, seria o dobro dos grandes? 6 é o dobro de 3? Sim. Então, para que serviu o nosso problema? Nós encontramos x e y por sistema, tá? Aqui usando o método da substituição, e resolvemos um problema que foi criado através desses sistemas. E os sistemas possibilitaram resolver esse problema, certo? Esse é o objetivo da questão. Ah, professor, mas o cálculo ficou um pouco confuso. Não vamos se preocupar com o cálculo. Vamos entender que a gente usa essas letras e números, tá? Esse sistema todo e esse processo de resolução para resolver um problema que poderia ser resolvido por raciocínio lógico, né? De repente, ficasse pensando, tentando, por tentativa, daria certo. Nós temos também uma outra parte de cálculo no nosso capítulo, que é o cálculo de probabilidade. Ah, professor, mas não sei calcular a probabilidade. Tenha calma. Não é esse o objetivo ainda do capítulo, tá? Aqui nós vamos tentar identificar se é mais provável, se é pouco provável, tá certo? Nós vamos nos concentrar nisso. Ao jogar um dado, qual é a probabilidade de obtermos um número ímpar? Primeiro, se eu jogar um dado, alguns resultados são possíveis, né? Quais são os resultados possíveis? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Não é assim? Pegamos um dado, numeramos aqui. Então, temos chance de dar quaisquer desse resultado. Tem chance de dar número ímpar? Bom, número ímpar, qual é a probabilidade de número ímpar? Ímpar tem o 1, tem o 3 e tem o 5, não é? Então, temos 3 opções, num total de 6, né? 3 num total de 6. Aqui, esse NCF que o professor colocou é número de casos favoráveis, então são 3 num total de 6. Se eu dividir 3 por 6, dá 0,5. Se eu multiplicar isso aqui por 100, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 100, você vai obter 50%. Ou seja, no lançamento de um dado, a chance de dar um número ímpar é de 50%. Faz sentido? Faz, porque 50% é metade. Então, tem metade de chance de dar um número ímpar, a outra metade é de dar um número par, né? Então, faz sim todo sentido. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 azuis, 4 vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola. Qual a bola aqui, qual é a cor que tem mais chance de sair? É a que tem mais bola, né? É 3 azul, 4 vermelho e 1 amarelo. A que tem mais chance de sair é as vermelhas, né? Que são 4. As amarelas só é 1 e as azuis só são 3. Retira-se ao acaso uma bola. Qual é a probabilidade da bola ser azul? Tem chance da bola ser azul? Tem. Por que tem chance da bola ser azul? Porque bolas azuis, lá nós temos quantas, né? Nós temos, deixa eu marcar aqui de vermelho. Bolas azuis, nós temos 3. Num total de quantas bolas? Um total de 8 bolas, né? Então, 3 em 8, é só dividir 3 por 8.
vai dar 0,375. Para dar em porcentagem, é só multiplicar por 100. E aí a gente vai obter que tem chance de 37,5% de a bola sorteada ser uma bola azul. Primeira pergunta. A chance deu pelo menos metade? Não, deu menos, porque metade seria 50%. Né? Professor, mas é muito cálculo, né? Não, mas nós não vamos nos preocupar ainda com o cálculo. Certo? Por quê? Porque a nossa prova não vai se concentrar em cálculo, vai se concentrar em entender as situações, certo? E nós temos ainda um trabalho para isso, e se Deus quiser vai dar tudo certo.